Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus maravilhoso, nosso Deus tremendo, excelso, Deus que criou os céus e a terra. Ele é fiel, nosso Deus, Ele é fiel. Irmãos, eu gostaria nessa noite de compartilhar um texto da palavra do Senhor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37 da palavra do Senhor, um texto bastante conhecido. Ele traz aqui a visão de um vale de ossos secos, um texto qual nós já ouvimos muitas vezes, e ele nos traz aí uma menção, um ensinamento muito profundo, muito grande, concernente ao povo de Israel, e que vem também transmitir para nós experiências e também nos ensinar dentro de tudo aquilo que Ezequiel, nessa visão, ele então começa, ele tem e passa ao seu povo. No livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo de número 37, do verso 1 ao verso de número 6 da palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor vai nos dizer neste momento? Olha assim, diz assim, verso 1: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Verso 3, ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu lhe respondi: Ó soberano, Senhor, tu sabes. Então ele me disse: Profetiza a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Gostaria de orar ao Senhor neste momento, para que nós pudéssemos estar aqui compartilhando desta palavra que o Senhor traz aos nossos corações, falando concernente esse texto do livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 37. Senhor Deus, peço a tua bênção e graça, Senhor, e tu possa, Senhor, nos dar sabedoria, entendimento, Senhor, daquilo, ó Deus, a qual, Senhor, aqui acabamos, Senhor, Pai, de ler, de compartilhar, Senhor, da tua bondade. Queremos pedir, Senhor, que tu possa, Senhor Deus, abençoar-nos, Senhor, agraciar-nos, ó Deus, pois tu és, Senhor, o Deus que conhece os nossos corações e sabe, Senhor, quanto nós precisamos de ti, necessitamos de ti, Senhor. Ó Pai, dependemos da tua bondade, Senhor, e da tua misericórdia. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós lemos aqui esse texto, e é tão interessante que o que nós vemos, que o profeta Ezequiel vai passar para nós, que ele vai narrar uma visão. E nessa visão a qual ele narra, ele diz que ele é levado pelo Espírito de Deus a um vale onde havia muito ossos e ossos secos. Essa narrativa dele, ele traz, irmãos, para nós, é como se ele estivesse em um cemitério. E naquele lugar ele contempla vários ossos, pessoas que haviam morrido. E isso que ele passa por seu vale de ossos, e os ossos estavam sequíssimos, é porque já por muito tempo havia acontecido isso. Por muito tempo já havia aquelas pessoas morrido. Ele então continua a sua visão. A seguir, Deus, ele vai fazer uma pergunta para ele. Nós vemos isso no verso 3, quando Deus, ele diz: é possível que estes ossos, ele voltem à vida. O que o profeta Ezequiel, então, irmãos, ele responde ao Senhor Deus. Ele diz ao Senhor que para Deus tudo
é possível, Ele pode todas as coisas, Ele é um Deus poderoso, Criador de todas as coisas, Ele tem poder. No verso de número 4 ao 6, nós vamos ver então que o Senhor, Ele fala para que o profeta, ele venha então profetizar, ou venha falar às pessoas que estavam mortas, ou seja, aquelas pessoas que estavam, aqueles ossos que estavam ali. Coisa interessante é que nós vemos, irmãos, é que quando Ezequiel, ele profetiza, ele direciona a palavra de Deus àquele vale de ossos secos, a palavra do Senhor diz que há um mover naquele momento, há um mover muito grande em meio àqueles ossos. E o que a palavra do Senhor nos diz é que eles começaram a se unir um ao outro, e o que dá para entender é que a perfeição da grandeza de Deus e da visão de Ezequiel é que os seus ossos, eles não estavam, irmãos, se unindo a qualquer um, não, eles estavam se unindo cada um aos próprios, irmãos amados, componente daquele corpo, ou daquelas pessoas que na visão haviam morrido há muito tempo, e aqueles ossos que estavam sequíssimos, eles começaram a se ligar, irmãos, de acordo com o corpo, fazendo assim, irmãos, agora com que eles fossem se unindo em cada parte. E aí, nessa profecia, nesta palavra, nós vemos que na sequência o Senhor, ele diz na profecia de Ezequiel que ele colocaria tendões, e os tendões ele então colocaria a pele e aí a musculatura, fazendo com que os corpos ficassem novamente íntegros. A palavra do Senhor. Essa era a narrativa do profeta Ezequiel, nessa sua visão que ele estava realizando naquele momento. Mas quando ele profetiza, acontece tudo isso. Os tendões, os músculos, a pele e aquele corpo fica, irmãos amados, então em posição, se coloca de pé, mas só que não havia sobre eles vida. Porém, a palavra do Senhor, a qual foi direcionada a Ezequiel, ele diz para que ele pudesse profetizar sobre aqueles corpos mortos, e ele profetiza. O que ele profetiza? Ele fala, irmãos, da ordem do Senhor, para que viesse sobre ele o Espírito, e cada um, irmãos amados, recebesse ali, de forma milagrosa, a vida, e aquela vida, naquelas pessoas, naqueles corpos que, embora, irmãos, já todos perfeitos, mas que sem vida agora se tornasse um grande exército em vida através do milagre do Senhor. Essa foi a visão que Ezequiel ele começa, irmãos amados, ele então narra. E o que essa visão do vale de ossos secos viria a representar? Deus, ele está, irmãos amados, passando agora para Ezequiel, explicando a Ezequiel o significado daquela visão que o Senhor está dizendo para Ezequiel. Ele está dizendo: olha, Ezequiel, esses ossos secos, ele representa quem? O seu povo, ou as duas nações, a nação do reino norte e a nação do reino de Judá, que havia se dividido. O reino norte, que já havia por longos anos sido tomado pela Síria, e que então agora o reino de Judá, o reino, irmãos amados, sul, ele havia sido tomado pela Babilônia. E a palavra do Senhor, irmãos, o que vai dizer a Ezequiel é que o seu povo havia abandonado o Senhor, havia deixado o Senhor, e porque o reino, representando que os seus líderes e o seu povo, ou seja, toda a nação havia abandonado o Senhor, se afastado do Senhor, deixado de estar na presença do Senhor. Por consequência disso, eles estava sendo escravizado, eles estavam, irmãos amados, aprisionados e sofrendo
sofrendo no exílio, porque estavam distante das suas terras, distante, irmão, do seu lugar. A palavra do Senhor vai então dizer que Ezequiel, irmãos, recebendo a explicação do Senhor, a qual o Senhor diz que essas nações, que essas duas nações representadas pelo vale de ossos secos, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte a Ezequiel: olha, esse povo, eles já, no verso 11, tem o pensamento de que os seus opressores que estavam ali oprimindo, eles já estavam se sentindo de forma, irmãos amados, que olhava para os seus inimigos e via eles dizendo que eles não tinham mais esperança, eles estavam como mortos, não tinha vida, não tinha paz, não tinha alegria e se sentindo como vale de ossos secos. Mas a palavra do Senhor, a qual o profeta Ezequiel, ele profetizou, estava dizendo o seguinte: Deus, ele vai tornar a trazer a vida. Deus, ele vai tornar, fazer com que vocês se levante da sepultura, o Senhor colocará de pé e trará de novo a sua terra. Uma palavra de esperança, era uma palavra de conforto em meio ao seu povo que estava em uma situação de escravidão, em uma situação de sofrimento, em uma situação de luta. Então, mesmo nessas dificuldades, a palavra em que o Senhor, ele estava direcionando aquele povo, através da visão do profeta Ezequiel ao seu povo, o Senhor está dizendo: olha, ainda que vocês estejam com este sentimento, ainda que vocês estejam se vendo desta forma, ainda que os seus opressores os vejam desta maneira, saiba de uma coisa: eu abrirei a sepultura, eu colocarei vocês novamente de pé e trarei a vossa nação. Assim, irmãos, nós vemos a palavra do Senhor. Dentro disso que nós, irmãos, aqui compartilhamos, eu quero trazer para nós aos dias de hoje. Por quê? Porque esse vale de ossos secos fala disso, irmãos amados. Fala que de pessoas que morreram, de pessoas, irmãos amados, aqueles ossos representavam pessoas que haviam morrido e há muito tempo estavam naquela condição, os ossos secos. E é uma verdade, porque o povo de Israel havia se afastado de Deus, e a consequência de ter se afastado de Deus era essa situação. Nos dias de hoje, quantas pessoas também têm tido esse sentimento, esse mesmo sentimento? Qual sentimento? Tem estado com um sentimento de sequidão, tem estado com o sentimento de que não há mais esperança. Os seus pensamentos é assim mesmo, é um pensamento que traz sobre ele, irmãos, toda a inferioridade. Ele não vê esperança, ele não vê saída, ele não vê vitória, ele não vê conquista, ele não consegue ver o sol brilhar, trazendo novamente alegria. E por que isso? Porque está distante de Deus. A distância, distanciar-se de Deus, irmãos amados, sim, faz com que, irmãos, nós estejamos longe da sua proteção, longe dos seus cuidados, longe da sua vontade, longe dos seus domínios. O que é, irmãos, estar longe de Deus? O que é estar afastado de Deus? É quando nós, irmãos amados, deixamos de agradar, deixamos de servi-lo, deixamos de obedecer a sua palavra, deixamos de andar nos seus caminhos, deixamos de colocar nele a nossa esperança, a nossa confiança, olhamos para nós mesmos, e aí nos consideramos alguém, achamos que somos fortes, achamos que somos poderosos. E a palavra do Senhor, lá em Jeremias, no capítulo 17, vai dizer que maldito é o homem que confia no homem, né? Maldito é o homem que confia no seu braço, achando que é do seu braço a sua conquista, que é da sua força que ele tem o domínio. Então, por isso, ele vai tirando, irmãos, toda a sua dependência de Deus, ele vai tirando toda a sua dependência do Criador, ele vai deixando de reconhecer que há um Deus que criou os céus e a terra, que há um Deus que nos formou, que há um Deus que não só apenas nos criou, que nos formou, mas que também está aí para cuidar de nós. Mas aí nós nos distanciamos de Deus. É o que nós vemos. Assim, irmãos, quantas pessoas se afastaram de Deus e por tomar domínio das suas vidas, estão, irmãos amados, andando como um moinho, como diz o Salmo 1, como um moinho que é levado pelo vento. Ele não tem lugar, não tem firmeza, não tem estrutura, não tem, irmãos amados, ponto referencial. Ele vai sendo levado de um lado para o outro. Aqueles que
se distanciam de Deus, e por se distanciar de Deus, eles estão, irmãos amados, sim, sofrendo, e estão, irmãos amados, tendo uma vida angustiada, uma vida atribulada, uma vida de luta, dificuldade, uma vida, irmãos, sem explicação diante das circunstâncias e diante das situações. Nós vemos isso, é o que, irmãos, nós vemos que vai representando nos dias de hoje. O povo de Israel, por se distanciar de Deus, qual foi o resultado? Foram escravos, cativos. Assim, irmãos, é aquela pessoa que se afasta do Senhor, que está distante do Senhor, ele está escravizado pelo pecado. O pecado é sobre ele um peso, é sobre ele uma carga, a culpa, o vazio, a angústia, a falta de paz, a falta de alegria. Então nós vemos isso, é a distância, se distancia de Deus. Mas uma coisa nós vemos é que aquele povo de Israel, ele havia distanciado de Deus, mas o Senhor ainda veio com uma palavra de esperança. O Senhor veio com uma palavra de restauração. O Senhor, ele veio com uma palavra, meus amados, de quê? De renovação, de vivificação. E é assim que Deus faz. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus de bondade, o nosso Deus é um Deus compassivo, aleluia. A palavra do Senhor diz que Deus, irmãos amados, ele ama o pecador, ele abomina o pecado. O Senhor, ele não tem, irmãos amados, conivência com o pecado aborrece, mas ele ama o pecador, e por amar ao pecador, e por ser esse Deus misericordioso, esse Deus, irmãos amados, que tem, irmãos, um amor ao qual é incomparável. A sua palavra nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O que é essa tal maneira? Não há expressão da grandeza do amor de Deus. O apóstolo Paulo diz que, irmãos amados, o amor cobre multidão de pecado, e assim a palavra do Senhor vai nos dizer desta mesma forma. Esse Deus misericordioso, esse Deus compassível, esse Deus, irmãos amados, de amor, o que faz, irmãos, com que o nosso Deus se volte para aquela pessoa que se distanciou, para aquele que se afastou, para aquele, irmãos amados, que está longe da sua bondade, é quando esta vida, este coração chega diante dele arrependido, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo, sim, que se distanciou, reconhecendo que precisa de Deus. E aí, irmãos, o que nós vemos? Aquele povo que estava, irmãos, ali, distante do Senhor, eles começaram a se entender isso, essa necessidade, Senhor, o Senhor traz uma palavra de restauração. Então, um coração arrependido, um coração que reconhece que Deus pode mudar, um coração que reconhece que Deus, ele é poderoso, que Deus é grande, que Deus é maravilhoso. Com certeza, esse Deus tão grandioso, ele vai restaurar essa vida. Ele não só vai restaurar essa vida, mas ele vai dar esperança a essa vida. E ainda, além de dar esperança a essa vida, ele vai, irmãos amados, encher da sua presença, aleluia, da sua presença. E como é bom, irmãos amados, nós sentirmos a presença do Senhor na nossa vida. Como é bom, irmãos, nós temos essa convicção de que Deus está conosco, que ainda que o vento sopre, que ainda, irmãos amados, que as circunstâncias ao nosso redor, aos nossos olhos físicos, não venham nos dar nenhuma saída, nós, irmãos amados, sabemos que Deus, ele está, irmãos amados, tratando ao nosso favor, ele está cuidando de nós, ele está trabalhando ao nosso favor. Meu irmão, esse Deus, ele é poderoso. Poderoso o quê? Para transformar a vida, aquela vida, irmãos amados, que muitas vezes está seca, que não tem, irmãos amados, não sente alegria. Por quê? Porque está na sequidão, está, irmãos amados, sem fé, sem força, sem esperança, não tem, irmãos amados, agilidade alguma para que, irmãos, a sua vida possa prosseguir. E aí a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Deus, esse Deus poderoso, meu irmão, ele tira lá do fundo, ele tira, irmãos amados, lá, irmãos, da sepultura, lá, irmão, daquele estado deplorável, daquele estado, irmãos,
lamentável, e ele, irmãos amados, ele levanta, aleluia, ele levanta, e o que o Senhor faz? Ele, irmãos amados, o abençoa, enchendo essa pessoa de paz, enchendo esta vida de alegria, transbordando esta vida da sua glória, que é bondosa. Esse Deus maravilhoso, esse Deus, irmãos, ele faz isso porque ele é um Deus, irmãos, do impossível, porque muitas das vezes, durante a nossa caminhada, as circunstâncias que muitas das vezes enfrentamos, as lutas que muitas das vezes vêm ao nosso encontro, ela vem, irmãos amados, sim, com uma finalidade de quê? De impedir, irmãos, o nosso desenvolvimento, de impedir o nosso crescimento, de impedir, irmãos amados, o prosseguir da nossa vida, e com isso, irmãos, nós nos debilitamos, muitas das vezes estamos fracos, muitas das vezes, irmãos, até dissemos mesmo que não tem como mudar a situação, ou como, irmãos amados, vencer a dificuldade, ou como vencer o problema, ou como vencer, irmãos amados, a situação que está, irmãos, fora do nosso controle. Mas aí, esse Deus, irmãos, esse Deus que tudo pode, esse Deus, irmãos, que é o Deus do impossível, esse Deus que é um Deus soberano, esse Deus, irmãos, que é um Deus excelso, esse Deus, irmãos, sim, que dá vida, e vida em abundância, esse Deus, irmãos, que faz milagre, que restaura o caído, que cura, irmãos amados, o doente, que dá vista ao cego, que liberta os oprimidos, esse Deus, irmãos, que tira o cargo pesado e nos dá, irmãos amados, sim, um fardo leve, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que, irmãos amados, todo o seu projeto está em torno da sua criação, daqueles que Ele criou a sua imagem e semelhança. Por isso, nesta noite, que nós estamos aqui ouvindo esta palavra, talvez pelas circunstâncias, situações, pelos problemas, pela dificuldade, o sentimento do teu coração é esse: você está seco, porque seco para a família, seco para os amigos, está seco, irmãos, para qualquer palavra, porque você já está sem esperança, você já tem pensado que não há mais solução, que não há mais como mudar essa circunstância da sua vida, seja na área financeira, seja na área familiar, seja sim na área, irmãos, profissional, seja na área física, seja, irmãos amados, o teu físico, o teu ser, a saúde tem faltado, as doenças têm aparecido, seja na tua, irmãos amados, área mental, você não tem tido mais domínio sobre os seus pensamentos, sobre a tua vida, não tem desígnio, você já não tem mais domínio sobre aquilo que vem sobre você, e você tem vivido situações tão constrangedoras a você mesmo, no seu eu, no seu ser, no seu coração, na sua alma, a angústia, o vazio, irmão, talvez até o espírito crítico de você mesmo, meu irmão, talvez isso pode estar te levando, ou pode estar lhe colocando numa situação, irmãos amados, qual você está se sentindo assim, seca, ou seco. Eu quero dizer também, porque de repente, irmãos, na tua área espiritual, pastor, eu tenho tentado, eu tenho orado, tenho buscado, eu tenho querido estar na presença de Deus, e é como se eu estivesse só, isolado, Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não me atende, não há nada que eu possa pressentir, ou sentir, ou indicar que Deus, Ele está tratando ao meu favor. Mas eu quero dizer para você, meu irmão ou minha irmã, nesta noite, olha, Deus, esse Deus poderoso, que disse ao seu povo, que estava com o mesmo sentimento, a paz do Senhor, no livro de Ezequiel, ele vai dizer isso no capítulo 37, no verso 11, quando eles mesmos estavam se relatando isso, porque nós estamos como mortos, nós estamos como ossos secos, a nossa esperança já se foi, não tem mais esperança para nós. A situação ao nosso redor, muitas das vezes, irmãos, nós olhando para ela, elas criam uma redoma, irmãos, diante de nós, e nós não conseguimos ver além, e tudo que nós fazemos parece, meu irmão,
irmão, que não há resultado, nós tratamos desta forma, é porque a situação, irmãos amados, está difícil, a ponto de nós mesmos não ter uma visão esperançosa, um coração de fé, mas a palavra do Senhor que é fiel, a palavra do Senhor que é poderosa, que, irmãos, levantou Ezequiel para levar esta palavra àquele povo que estava com sentimento, que diante da situação, eles não podiam ver saída, mas aí o Senhor levantou o profeta para dizer, olha, Deus vai mudar a tua situação, ainda que você ache que não há esperança, ainda que você se considere nessa situação, Deus, Ele vai abrir a sepultura, Deus, Ele vai levantar um grande exército, Deus, Ele vai derramar sobre nós o seu Espírito, Deus vai nos levar de novo, de volta para a nossa terra. Assim, irmãos, é a palavra do Senhor, nesta noite, que você possa, neste momento, ser consciente disso, e que essa voz que você está ouvindo, e que essa pessoa que está aqui ministrando esta palavra, está sendo sim a referência para a tua vida nesta noite, dizendo isso, olha, o Deus do impossível, Ele vai tratar na tua situação, o Deus do impossível vai mudar esta situação, o Deus do impossível, Ele vai tratar da tua finança, Ele vai tratar da tua família, Ele vai tratar da tua saúde, Ele vai tratar sim da tua vida espiritual, Ele vai acender a chama do teu coração, Ele vai acender a chama do teu ser, porque esse Deus te ama, esse Deus nos ama, aleluia, esse Deus cuida de nós. Por isso, irmãos, que o salmista, ele recita no Salmo de número 23, Salmo de Davi, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que ele está dizendo? O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, porque Ele é o provedor de tudo aquilo que eu preciso, de tudo aquilo que eu necessito, de tudo aquilo que é necessário para a minha vida, para o momento meu, Deus, Ele preenche. Então, nesta noite, eu quero dizer para você que diante das circunstâncias, diante da situação, diante desse ponto de referência a qual você neste momento de repente está se vendo, eu quero dizer para você, Deus, Ele tem bênção para derramar sobre a tua vida, Deus tem bênção para ministrar sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua finança, sobre a tua área profissional, sobre a tua vida espiritual, assim como diz Provérbio, que o coração alegre formoseia o rosto. Então, um coração cheio de Cristo, cheio da palavra de Deus, cheio do Senhor, com certeza, meu irmão, estará inalando ou exalando, irmãos amados, sem alegria, gozo, porque é isso que a palavra do Senhor nos diz. Neste momento, eu quero orar com você, convidar você que está aí ouvindo, que está aí, irmãos amados, vendo esta live, que nós possamos neste momento fechar os nossos olhos e nós vamos estar orando ao Senhor. É esse Deus, o Deus que deu a visão profeta Ezequiel, para que ele transmitisse ao seu público. E qual era o seu público? Era o seu povo, era o povo do Senhor, que estava num sentimento, irmãos amados, num sentimento de angústia, num sentimento de tristeza, num sentimento, irmãos amados, sim, que cada vez mais estavam levando eles à derrota, mas ali o Senhor estava, irmãos, transmitindo a sua palavra através do profeta. Olha, Deus, Ele vai mudar a situação, Deus, Ele vai mudar as circunstâncias, Deus vai enxugar as suas lágrimas. Por isso eu quero dizer neste momento, e junto com você orar ao Senhor, esse Deus que conhece a minha, a tua, a nossa necessidade, que tem olhado para nós. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, eu quero neste momento, Senhor, interceder, Senhor, por todas essas pessoas que estão, Senhor, ligados, Senhor, nesta live, que só Tu sabes, Senhor, como está, Senhor, a sua situação, só Tu sabes, Senhor, como está, Senhor, a sua área financeira, sua área familiar, conjugal, a sua área, Senhor, profissional, espiritual, Senhor. Ó Deus da glória, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nesta hora, eu quero sim, Senhor, pedir, Senhor, ó Senhor, que estas palavras nesta noite anunciada, Senhor, que seja o Senhor, sim, como chama, Senhor, no coração, Senhor, dessas pessoas.
pessoas, ardendo, Senhor, ó Deus, sim, Pai, fortalecendo, solidificando fé, Senhor, sim, agraciando, Senhor, segurando o Senhor na mão, Senhor, dando, Senhor, e declarando, Senhor, que Tu és o Deus, Senhor, abrindo os seus olhos, Pai, que talvez pelas lágrimas dos problemas, pelas lágrimas da dificuldade, estão, Senhor, impedindo de enxergar a vitória, Senhor, que está nas Tuas mãos, e a declaração da Tua palavra, Senhor, de esperança sobre essas vidas. Por isso, Deus, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Teu Espírito, Senhor, sim, ó Deus, Senhor, trate nessas vidas, trate, Senhor, nesta pessoa, Senhor, que haja cura, Senhor, na sua vida física, Senhor, Pai amado, no seu corpo, Senhor, que haja cura, Senhor, nas suas finanças, que haja cura, Senhor, na sua vida conjugal, que haja cura, Senhor, na sua vida espiritual, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu peço, Senhor, abençoa, e assim, Senhor, te agradeço, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que Deus agracie a tua vida, e até a próxima live, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.